Bom, acho que na vida tem muitas formas da gente aprender, né? E talvez uma das mais prazerosas, uma das mais legais, seja através de histórias, seja através de reflexões que a gente consegue construir e realizar através de pequenas histórias. Porque a história você aprende vendo os outros fazendo. Você não precisa passar por aquilo, né? Com certeza, é divertido o negócio assim, você não se livra da situação. E hoje tem uma história para a gente poder analisar um pouco e refletir um pouco em cima. Haviam dois amigos caminhando na rua, conversando à noite, passeando, quando de repente eles começam a discutir de maneira um pouco mais acalorada sobre um determinado tópico. E aí a discussão vai crescendo um pouquinho, eles vão ficando um pouco mais irritados e eles começam a se agredir verbalmente e quase chegam a se agredir fisicamente. Bom, o tempo passa, né? A gente corta ali o tempo e eles, um pouco mais tranquilos, um pouco mais calmos, sentam para conversar sobre aquilo e um deles começa a falar. Eu tenho percebido que é muito mais fácil ferir as pessoas que estão ao meu redor. Se você fosse uma pessoa que eu não tenho tanto contato, eu teria me controlado muito mais. Mas como você é um grande amigo, uma pessoa que está muito próxima e que me entende muito bem, eu acabei deixando a agressividade, deixando a raiva falar mais alto e descontando isso em você. Essa é a nossa história de hoje. Antes da gente entrar na análise da história propriamente dita, a gente precisa fazer um corte epistemológico aqui, abrir um parênteses e mostrar que essa história ela funciona muito bem em uma relação próxima que você tem um certo contato. Em relações virtuais, onde você não conhece as pessoas, você tende a explodir um pouco mais caso você tenha esse comportamento explosivo, porque você vai despersonificar a outra pessoa. Você não vê aquela pessoa como um indivíduo, como uma pessoa que você tem determinadas relações. Existem pontos que você transporta isso para a vida pessoal e quando você encontra alguém na rua, você explode com essas pessoas na rua também, mas é uma consequência de uma relação virtual que você traz para uma relação real, social em si. Feito esse corte, né, a gente pode voltar de fato Com certeza. Análise, né? E bom, acho que o primeiro ponto que a gente pode analisar dentro dessa história é em relação à qualidade das relações que a gente constrói. Então, primeiro, se a forma como eu me relaciono com os outros e a qual os outros se relacionam comigo é de fato uma forma saudável, se eu construo um diálogo com essas pessoas a ponto de não chegar a esses momentos de explosão, e se os momentos que eu tenho com essas pessoas são satisfatórios, se esse momento onde nós desfrutamos com o outro, se ele de fato é real, se a gente está ali de verdade, se a gente consegue construir isso. Quanto mais profunda é a nossa relação, acho que por dois caminhos a gente pode seguir. Ou de fato a gente consegue ter uma troca mais saudável, mais amorosa, mais carinhosa e até esperar isso mesmo, o que às vezes pode ser um problema, porque a gente pode esperar demais do outro e isso mexer um pouco com a gente. Ou a gente pode começar a perder um pouco o interesse ou até a preocupação em ser uma pessoa agradável, em ser uma pessoa educada, porque a gente fala, essa pessoa me conhece tão bem, essa pessoa me entende tão bem, talvez ela não ligue. Ela aceita. Né? Ela aceita, porque ela sabe como eu sou, né? Ela me ama muito, ela não vai deixar de me amar se eu fizer isso. E muitas vezes a gente acaba tendo isso com outras pessoas que a gente conhece menos, porque talvez a gente tenha um certo receio de ficar sozinho, de não receber tanto amor, de não receber tanto carinho, de não receber um feedback positivo. Como essa pessoa está ali sempre e a gente sabe que ela está ali sempre, ou a gente espera pelo menos que ela esteja ali sempre, talvez a gente dê uma relaxada, o que obviamente é uma coisa muito ruim, porque se é uma pessoa que a gente ama muito, que está muito próxima, a gente deveria entregar o nosso melhor. Não faz muito sentido, né? Você tratar bem o cara do seu trabalho que você quase não convive, e você chega em casa, você berra com a sua família. Exatamente. Né? Que droga, não sei o quê. Mas isso acaba trazendo uma outra coisa, dentro disso que você falou, sobre a forma com que a gente lida com as nossas frustrações. A gente vive numa sociedade que dificilmente a gente é ensinado a se comunicar, a trabalhar uma troca construtiva de fato. E que se você quer aprender um pouco mais sobre trocas construtivas, dá uma olhada em catarse.me/pedra de afiar. Lá nós temos grupos de estudos que visam, dentre outras coisas, ajudar nessa questão dessa comunicação não violenta, dessa comunicação empática, para você criar bons laços. Mas voltando para a análise da nossa história, né, a gente tem uma certa dificuldade sobre isso. A gente aprende que, errado, obviamente, né, que quem fala mais alto tem a razão. Quem destrói mais coisas tem a razão, né? Sim. Eu vou botar aqui na mesa, pá! E aí agora eu tenho a razão porque eu estou falando mais alto. Não, você tem que melhorar seus argumentos. Falar mais alto não vai fazer com que você tenha razão, vai fazer com que você fale mais alto. Mas a gente não sabe viver sobre isso porque nem sempre a gente é exposto
a outros exemplos. Então a gente acumula muita frustração dentro de nós. A gente aprende na nossa sociedade atual, principalmente, né, mas que não é só de agora, já vem sendo construída há muito tempo, a ter um cenário mais individualista. E num cenário individualista, a gente começa a romper laços. Eu não sei com quem eu posso contar, logo eu não posso pedir ajuda. Você não tem essa rede de apoio próxima que é fundamental. Você não tem aquela pessoa que você pode chegar e falar, cara, tá difícil, pô, eu não sei como lidar com isso. Alguém que você pode chorar no ombro, não necessariamente literalmente, mas chorar no ombro dessa pessoa para que você possa se reconstruir. Você não tem esse contato. E através disso, essas frustrações, ou melhor, através da falta dessas coisas, as frustrações vão crescendo dentro de você. E quando você se vê diante de alguém que você tem uma certa intimidade, você fala, aqui eu posso pedir ajuda, mas eu não sei pedir ajuda, então eu vou berrar. Né? Então o berro dessa pessoa, muitas das vezes, não é um berro porque ela quer agredir o outro, mas é porque ela está sentindo uma dor e ela está pedindo ajuda de verdade. Sim, e na maioria das vezes ela não sabe nem como pedir ajuda, ou às vezes ela não sabe como resolver uma situação. E ela acaba gritando, acaba querendo resolver na base da força, na base do, como o Paulo falou, né, quem fala mais alto, porque eu não faço ideia de como encontrar outra ferramenta, mesmo que haja muitas outras ferramentas, mesmo que eu ouça, não, mas isso não é o melhor, né, gritar não é o melhor, bater não é o melhor, mas eu não fui buscar, eu não sei qual é a outra forma de resolver isso, e eu preciso resolver. Aquilo está ali na minha frente naquele momento. E aí é importante que a gente entenda, reforçando esse ponto, que quanto mais a gente olha para as nossas dificuldades, para as nossas barreiras e para a forma como a gente dialoga com os outros e lida com os nossos próprios defeitos, mais fácil se torna lidar com o defeito dos outros. Mais fácil se torna, para além do defeito, entender, para além do erro, que existe alguma outra coisa, que aquela pessoa é mais do que aquilo e que a gente pode construir algo melhor para os dois depois daquela situação. A gente não precisa se atracar, a gente não precisa tacar coisa um no outro, não precisa voar copo pela parede para que a gente resolva aquela situação. E caso a gente consiga aos pouquinhos construir esse ambiente um pouco mais harmônico e falar para as pessoas quando a gente está ou quando a gente não está feliz com determinada situação, mais fácil de resolver vai se tornando, né? Um hábito que a gente vai construindo. Então a gente vai alimentando cada vez mais essa sensação e essa capacidade de colocar as coisas para fora, e mais fácil as pessoas ao nosso redor também vão percebendo que isso é possível e vão fazendo isso com a gente. É interessante isso que você trouxe, João. As outras coisas também, mas isso também é interessante que você trouxe, porque isso fala muito da nossa sociedade. Isso fala muito de como a gente se coloca na sociedade, né? A sociedade como um todo, de maneira abstrata, nos passa uma pressão e a gente já tende a acreditar que ela deseja isso da gente, que nós sejamos os melhores, que nós sejamos infalíveis, que nós sejamos perfeitos. Desculpa, todo mundo erra. Existe uma frase do Montaigne, um filósofo já antigo, francês, que ele fala que, ele dizia que o rei e a rainha também fazem cocô. Ou seja, as pessoas erram. Né? Por mais nobre que você seja, você pode ser o Papa. O Papa vai fazer besteira, a rainha vai fazer besteira, o CEO vai fazer besteira, todo mundo vai fazer besteira, porque faz parte do processo humano. Ninguém está pronto. Nós estamos em processo de nos produzirmos de fato. Talvez a gente nunca fique pronto, né? Pelo menos não numa encarnação, talvez em outras encarnações, se você acredita em reencarnações. Mas é um processo que nós temos, e parte desse processo é ter uma autocrítica, é entender que nós não nos bastamos sozinhos, nós precisamos de ajuda, nós precisamos trocar experiência, nós precisamos conversar, falar dos nossos problemas com segurança, com pessoas de confiança e até mesmo com pessoas técnicas como terapeutas, né? É importante porque é um reconhecimento da nossa vulnerabilidade. O forte não é aquele que aguenta o rojão. O forte é aquele que percebe que é vulnerável e pede ajuda. Ele consegue quebrar essa barreira do ego, ele consegue quebrar essa barreira que a sociedade, de certa forma, nos impõe de uma individualidade tóxica, de um perfeccionismo exacerbado, e fala, não, eu não estou aí nessa sociedade, eu quero construir uma sociedade melhor, eu quero pedir ajuda, eu quero falar, João, eu estou com um problema aqui, me ajuda nesse ponto. Eu não sei, né, se esvaziar um pouco para deixar que outras formas de ver
possam te preencher e talvez te ajudar a resolver aquele problema. Ou até mesmo chegar à conclusão que não tem como resolver esse problema. E não tem problema também, né? Problema também. Porque nem tudo a gente consegue resolver. Mas é importante sabermos que algumas coisas nós temos de resolver. Essa percepção, ela vem muito dessa troca. Né? Porque às vezes você fala, não, isso não tem solução. Né? Aí vem o João e fala, não, ó, a gente pode fazer assim, assim, assim. Eu não tinha pensado dessa forma. Tava ali na minha cara, mas não vi. Né? E é claro, né? Acho que a gente pensou em várias coisas, com certeza tem muitos outros ensinamentos pra gente tirar dessas histórias. Muito. Mas acho que se a gente pode ficar com mais uma coisinha, é importante que a gente reforce que a gente vai errar, a gente vai agir de maneira que a gente não gosta, que as outras pessoas não vão gostar, mas é importante que a gente se dedique às outras pessoas, que a gente se dedique a gente e que a gente dê amor, principalmente para aqueles que estão ao nosso redor, principalmente para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que convivem com a gente. Porque é claro que todos merecem, mas essas pessoas que estão com você sempre e que te amam, independente do seu erro ou do seu acerto, merecem que você tente ser o melhor. E que você, obviamente, fale, mostre para eles que você é falível, mas que você esteja ali demonstrando para eles que o seu amor por eles faz com que você queira ser a sua melhor versão a cada dia para eles. Uma coisa interessante sobre isso, em relação a lidar com o erro, dá um bizu aqui, dá um macete. A primeira coisa é admitir que você errou. E não é admitir do que errou, tipo, não, eu sei que eu errei, mas vamos fingir que eu não errei. Isso não é admitir que eu errei. Admitir o que errou, reconhecer o erro, né? Estabeleça, reconhecer o erro, errei, lide com as consequências. A primeira forma de você lidar com as consequências é falar, perdão, eu errei. Não queria ter feito dessa forma, mas foi como eu acabei fazendo. A outra pessoa pode ficar revoltada com você, tudo bem, isso são consequências. Você pode falar, eu pedi perdão, então você tem que me perdoar e vida que segue. Não, isso não é lidar com as consequências. A outra pessoa tem o tempo dela, ela tem que lidar com as coisas dela também. Mas você começou a fazer a sua parte. Esse é o segundo ponto, porque o primeiro foi reconhecer o erro. O terceiro ponto é tentar entender o que te levou a cometer aquele erro. E ao tentar entender o que te levou a cometer aquele erro, se trabalhar. Né? Seja numa autorreflexão sozinho, seja com um amigo, seja com um psicólogo, seja com quem for. Né? Tentar refletir o que você pode fazer para não cometer aquilo de novo. É claro que você vai errar mais vezes. E talvez você vai errar mais vezes da mesma coisa. Porque tudo é um processo. Ninguém aprende tudo de uma hora para outra. São processos, é tentativa e erro, é prática. A prática leva à perfeição. Né? Se você não quer errar sobre alguma coisa, reflita porque você errou e pratica. Aí errei, reflita e pratica. E você vai tentar, através desse mecanismo, você vai começar a errar cada vez menos e vai se tornar, de fato, a sua melhor versão. Não perfeita, mas a sua melhor versão. Com certeza. Bom, se você gostou dessa história, se você gostou desse vídeo, se você gosta do nosso canal, deixe seu comentário aqui embaixo, conta um pouquinho pra gente da sua opinião. Aproveita e se inscreve no canal também. Fundamental, né? Fundamental para acompanhar as próximas postagens. Curte o vídeo e compartilha para as outras pessoas para que essa reflexão possa alcançar os outros também. Caso você queira também, nós temos redes sociais. Você pode encontrar a gente no Instagram ou no Facebook. Todo dia tem uma postagem nova, tem uma história, tem uma reflexão para te ajudar a se tornar um pouquinho melhor. Fazer eclodir esse ser maravilhoso que você é de verdade e que você está se transformando cada vez mais. Até a próxima. Tchau, tchau.